Paz, meus irmãos. Você bebe. Você bebe. Irmãos, dizem aí no Brasil, tem um ditado aí, que quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer, vai ter que ouvir. Todo homem de Deus e mulher de Deus deve ser um defensor da fé cristã. Mesmo que isso lhe custe um processo, lhe custe uma prisão, lhe custe um esbofeteamento em praça pública. Homem e mulher de Deus de verdade não teme nada disso. Os apóstolos de Cristo não temiam nada disso. Inclusive, né, foram presos, foram torturados, foram mortos. Né? Então, aqui vai o meu direito de resposta à cantora Daniela Mercury e à atriz Renata Carvalho, que protagonizou a peça Jesus, a Rainha do Céu. Né? E a Daniela Mercury, no show dela, patrocinado por Diego Público, ela diz lá, e daí? Então o tema dessa mensagem é, e daí? Jesus é rei e não rainha. Esse é o tema da mensagem de hoje. Essa mensagem é única e exclusivamente para Daniela Mercury e a atriz, ou ator, né? Não sei o que é, Renata ou Renato de Carvalho. Vamos ler 3 textos. 1 Timóteo 6, 12 ao 15. Vamos ver se Jesus é rainha. Primeira Timóteo 6, versículo 12 ao 15. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 ao 15. Vamos ver se Jesus é chamado na Bíblia de rainha. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bom, aqui a minha Bíblia não está escrito rainha em 1 Timóteo, mas vamos tentar em outros textos, porque de repente na Bíblia delas está escrito rainha. Né? Então vamos agora para Apocalipse 17, para ver se está escrito rainha. De repente aqui em Apocalipse 17 deve estar escrito rainha, eu não li. Eu esqueci de ler. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E, de novo, rei não é rainha, rapaz. Pensei que fosse rainha. Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eu vou para uma última tentativa aqui mesmo em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 15 e 16. Vamos ver se está escrito rainha. Jesus é rainha. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bom, não está escrito também rainha nas vestes do Senhor Jesus. Então,
Vai aqui então o meu direito de resposta nessa mensagem aqui no grupo vídeo para Daniela Mercúrio e o ator travesti Renata ou Renato de Carvalho. Primeira coisa que eu quero falar aqui: nós devemos amar todos os pecadores, porque nós também somos pecadores aos olhos de Deus. Até aí não tem nenhuma novidade. Mas nunca cooperar com os seus pecados e nunca cooperar com as suas ideias pecaminosas. Quando a fé cristã, que é a nossa fé, nós somos cristãos, e 80% dessa população é cristã, né? Tem muitos espíritas cristãos, espiritualidade cristã, então eu estou englobando aí todo mundo, eu estou falando de todo mundo. Quando a fé cristã bíblica é atacada ou mutilada, né? Para dar pretexto ao pecado, devemos defender, sim, imediatamente a fé cristã, não agredindo quem nos agrediu, mas agredindo suas falácias, suas mentiras, usando em vão o nome do Senhor Jesus Cristo, quando o chamam de Jesus de a rainha do céu. Então a minha agressão não é contra a pessoa ou as pessoas, a minha agressão é contra aquilo que foi dito. Eu estou agredindo o discurso. O discurso eu estou agredindo. Não estou agredindo pessoa, estou agredindo o discurso. Chamar Jesus de a rainha do céu está de brincadeira comigo. Está de brincadeira com a Bíblia, está de brincadeira com os apóstolos, está de brincadeira com o próprio Jesus. Então, nos 3 textos que nós lemos aqui, nas Escrituras, refere-se a Jesus como Rei dos Reis e não como uma rainha. Então, eu queria iniciar dando uma dica ao autor ou à atriz Renata Carvalho, para quando for falar de Jesus Cristo, falar segundo o texto sagrado e não segundo a sua mente pervertida, para tentar influenciar as pessoas em relação às minorias com um falso evangelho e com um discurso que vai passar uma visão de que os cristãos são preconceituosos. Não vai colar. Não vai colar. Não vai colar. O autor travesti diz que não pode ser chamado de traveco. Em entrevista você disse que não pode ser chamado de traveco. Mas você pode usar uma peça de teatro financiada com dinheiro público e chamar Cristo de bicho. Legal, né? Ninguém pode chamar de traveco. Mas você pode chamar Jesus de bicho. Bom, se você o criticar, você faz discurso de ódio, de intolerância. Mas falar que Jesus é bicha, pode. Então você está tendo preconceito contra os cristãos e contra a palavra de Deus. E contra o próprio Senhor Jesus, que nunca se intitulou rainha, mas se intitulou Rei dos Reis. Se criticar uma peça que alguns dizem que é arte, né? É visto por ela, a atriz, como desumanidade. Quando alguém critica a peça, isso aqui está sendo desumano, né? Está sendo maldoso. Eu devo lembrar também que chamar Jesus de bicho é blasfêmia. Chamar Jesus de bicho é blasfêmia. A minoria LGBT quer o respeito dos cristãos, blasfemando o Filho de Deus. Vocês não vão conseguir respeito assim, não. Não vão conseguir. Alguns do movimento LGBT dizem não aceitar ninguém maltratando. Ninguém. Ninguém pode maltratar ninguém. Está certo. Concordo. Ninguém pode maltratar ninguém. Mas quer usar o seu palco, né? O seu tablado, como púlpito de demônios, para invocar os bichos escrotos e espalhar a sua arte, né? Entre aspas, que para mim não é arte coisíssima nenhuma, é uma arte de bosta, de boçal, e espalhar a sua arte de preconceito contra Cristo e contra os cristãos. Então, para você, Daniela Mercúrio,
que invocou os bichos, os demônios. Cuidado! Cuidado! Sabe por quê? Eles poderão lhe visitar, se você não sabia disso. E se você não se arrepender. Esses bichos que você invocou, eles poderão lhe visitar um dia. E quem está falando isso não sou eu, pastor André, não. Quem está falando isso é Jesus, o Rei dos Reis. E vou te mostrar agora. Ele falando aqui em Marcos, no capítulo 9, no versículo 44. Quer ver os bichos que podem visitar? Você não chamou os bichos? Olha aqui, ó. Marcos capítulo 9, versículo 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para te entrar de coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre. Você que invocou os bichos escrotos, está aí, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus como um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então cuidado. Cuidado você que fica chamando os bichos, porque poderá no futuro receber a visita dos bichos. Né? Então aqui é o próprio Jesus falando. Não sou eu. É o próprio Jesus falando. O autor da peça é simplesmente alguém que chegou num estado de depravação moral e espiritual tão profundo, que chama Jesus de a rainha do céu. E anuncia para o povo um outro evangelho. Na verdade, ele adaptou aí, ele pegou a peça de um outro trans lá de fora e fez essa adaptação aí para a peça dele. Bom, quem anuncia que Jesus é a rainha do céu, está anunciando outro evangelho, porque nós lemos aqui alguns textos dizendo que Jesus é o rei dos reis, e não uma rainha. E se anuncia um outro evangelho, eu devo lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 1. Então vamos aqui em Gálatas, no capítulo 1, para ver o que o apóstolo Paulo fala sobre quem quer anunciar para o povo um outro evangelho diferente desse aqui. Diferente desse aqui. Gálatas 1, versículo 1 ao 15. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor, não é Nossa Senhora, tá? É nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns, aí entra você, Daniela Merkel, Renata e todos os outros, que apoiam esta boçalidade que vocês fizeram. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, falando deles, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu não estou aqui para agradar homem também, não. Eu não agrado homem. Porque se eu for para agradar homem, eu fecho a porta da minha igreja. Não tem mais igreja. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu sou servo de Jesus Cristo.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvis qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Vou parar por aqui. Então aqui está dizendo que quem prega ou anuncia um outro evangelho, manipula o evangelho, distorce e fica colocando em showzinho, teatrinho, né, para influenciar a cabecinha do povo, diz que quem anuncia um outro evangelho seja anátema. Mas quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Paulo, e eu estou aqui reverberando a palavra do apóstolo Paulo. O artigo 208 do Código Penal, Decreto-Lei 2848/40, fala que escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto, a pena é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Isso é o que diz a lei. A comunidade católica, já que a Daniela Mercury, no seu show, citou a família cristã e a família católica, que diz ela que respeita muito, a comunidade católica deve mostrar seu total repúdio às palavras da cantora Mercúrio, quando no seu show diz que respeita o catolicismo, mas trata com desdém ao corroborar com seu amigo, o ator travesti Renata Carvalho, que Jesus é bicha, sim. Que Jesus é gay. Daniela disse que a arte é para incomodar. A arte foi feita para incomodar. Palavras da própria Daniela. Bom, se a arte é para incomodar, a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo, homem, deve incomodar bastante a cantora e os da peça Jesus, a Rainha do Céu, pois a Bíblia o chama de homem e querem rotulá-lo de bicha. Então a palavra de Deus deve incomodar muito, né? Porque o chama claramente de homem e querem rotulá-lo de bicha. Então vocês se sentiram incomodados com a palavra de Deus? Já que vocês dizem que a arte foi feita para incomodar, eu estou jogando de volta para vocês. A Bíblia incomoda o pecado, não incomoda? Jesus não incomoda o pecado? Incomoda? Então, vocês devem ter se sentido incomodados. Então eu vou ler aqui 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Homem, Daniel. Homem, ator travesti. Não é bicho. Homem. Estão se sentindo incomodados com a palavra de Deus? O problema é de vocês. Nunca leram que o nosso único mediador é Cristo Jesus, homem? Ou você, Daniela e Renata, quando olham para a palavra homem na bicha, vocês só conseguem ler trans, bicha, gay, lésbica. Vocês não conseguem ler a palavra homem? Tem dificuldade? Se sentem incomodados? Incomodadas? A Daniela mesmo, o ator da peça, tem dificuldade de interpretação de texto. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vocês têm dificuldade de interpretar um texto? Não fácil. Tem dificuldade? Você não sabe ler, não? Acho que você não sabe ler. Ou estão tão cegos por Satanás, né? Estão tão cegos por Satanás, o príncipe dos demônios,
rei dos demônios? Para mim, tanto faz. Né? Estes mesmos demônios que você, Daniela Mercury, convidou para o seu show lá em Pernambuco. Convidou para o seu show. Nunca lestes, Daniela, que Satanás, diabo, Beelzebul, né? Ou seja lá o nome que queira se dar a esse desgraçado, é o príncipe dos seus amigos que você convidou para o seu show? Os capetinhos? Os capetinhos que você convidou para o seu show? Nunca leste não, Beelzebul? Vou ler para você. Ó, Lucas 11:15. Lucas 11:15. Lucas capítulo 11, versículo 15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. A Daniel, o ator travesti, e tantos outros que blasfemam de Deus, servem a um Deus. Vou repetir. A Daniel, o ator travesti, e tantos outros que blasfemam de Jesus Cristo, homem, Filho de Deus, servem a um Deus, só que é um Deus com D minúsculo. Quem é este que eles servem e convida para participar dos seus shows, dos seus eventos? Vamos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês quem são eles. Quem é esse Deus? Eles servem. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus, com D minúsculo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, esse Evangelho aqui, ó, esse Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então estão servindo as trevas. Mas ainda dá tempo de se arrependerem. Ainda dá tempo de pararem de defecar tanto pelas vossas latrinas bucais, que a boca de vocês só sai titica, só sai fezes. E ainda dá tempo de receberem o perdão do Senhor Jesus Cristo. Dá tempo. Jesus é misericordioso. Em relação a Cristo, não me venha querer conceituar Cristo como trans, gay, bicha, porque vocês estão entrando numa área que vocês desconhecem totalmente. Vocês não conhecem. A área de vocês é de respeito, a área de vocês são ofensas, e a área de vocês é lesbianismo. Essa é a área de vocês. Então eu sugiro que vocês do movimento elejam entre vocês, LGBTs, a rainha das lésbicas e façam uma peça sobre a rainha das lésbicas. Mas deixa Jesus Cristo fora disso, por favor. Porque vocês não sabem no campo em que vocês estão entrando. Vocês não sabem. Vocês estão querendo com isso? Vocês estão querendo com isso? Vocês que dizem tanto sofrer ódio, intolerância, perseguição, vocês estão querendo pregar ódio e intolerância. É isso que vocês estão querendo. Em relação à cantora Daniela Mercury, eu queria te desafiar, Daniela Mercury, a ofender as pessoas do Islã. Eu queria te desafiar a ofender os islamitas nos seus shows. Você tem coragem de fazer isso? De desafiar os islamitas? Eu acho que você e toda a sua trupe aí sabe o que alguns deles fazem, né? Nós cristãos, irmãos, nós devemos orar por pessoas como esta cantora.
Aliás, me perdoe, né? Cantora para mim era Aretha Franklin. Ela mesmo canta mal. Para mim sempre cantou mal. Não tem técnica alguma, canta muito mal. Não vou nem considerar como cantora. Cantora para mim é outra praia, Mariah Carey, Aretha Franklin, essa galera. Então nós cristãos devemos orar por pessoas como ela, que ao invés de divulgar verdadeiramente a arte, usa o palco como púlpito de demônios. Então agora os palcos estão virando púlpito de demônios. Então que Deus possa perdoar todos os que ofendem ao Senhor Jesus Cristo, o homem, e a fé cristã. E que Deus tenha misericórdia, sabe, dessa nossa nação brasileira. E desse nosso planeta, desse nosso mundo. O nosso papel é dar a resposta, orando ao Pai, lendo e explicando a palavra para as pessoas da sociedade e pedindo a Deus que os perdoe, pois estão perdidos e não sabem nada do que falam. Não sabem absolutamente nada do que falam. E para finalizar aqui, quando a cantora fala que sem demônios ninguém vive, porque você disse isso no seu show, sem demônios ninguém vive. Nós devemos alertá-la que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E eu não vivo sem Ele. Os cristãos não vivem sem Jesus. Glória a Deus. E você, Daniela, você não viverá também sem Jesus. Porque se você não se arrepender e aceitar Jesus Cristo como teu único suficiente Senhor e Salvador, você irá para o inferno. Essa é a mensagem dura, mas real, do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é amor? É amor. Mas Jesus Cristo também é juiz. Ele vai me julgar, Ele vai te julgar. E Ele vai julgar todos os seres humanos do planeta Terra. Então, se você não vive sem demônio, o problema é teu. Eu vivo muito bem sem demônio. Aliás, respondendo a você em relação a demônios, os verdadeiros homens de Deus, e me desculpe a humildade como eu sou um verdadeiro homem de Deus, os verdadeiros homens de Deus comem demônios no café da manhã. Esses demôniozinhos aí que você chama para o seu show, eu queria estar no seu show. Eu queria que você os convidasse, queria que eles incorporassem. E queria que você convidasse para o seu show. Quando todo mundo ali em cima do palco, ali, do púlpito dos demônios, tivesse incorporado, você ia ver o que um homem que prega fielmente a Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, iria fazer com os demônios, não com os seres humanos. Porque os demônios se aproveitam de pessoas fracas como você, que não tem amor no coração, que não tem amor a Jesus Cristo, que não tem respeito à fé dos outros, para se apoderar da sua mente, da sua boca, e para você vomitar toda essa quantidade de lixo que você vomitou naquela oportunidade. Então, os homens de Deus e as mulheres de Deus, eles comem demônios no café da manhã, em nome de Jesus. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não a rainha da Daniela Mercúrio e do orator travesti. Eu quero declarar aqui para o pessoal de Pernambuco, se tiver alguém aí de Pernambuco ou algum familiar de Pernambuco, que Pernambuco pertence a Jesus Cristo. Glória a Deus. Não adianta ficar invocando demônio em show de Pernambuco, não. Porque Pernambuco pertence a Jesus Cristo. O Brasil pertence a Jesus Cristo e não pertence aos demônios. Não pertence. E nunca vai pertencer. E outra coisa, vocês querem falar de censura. Censurar a arte. Querem censurar a arte. Eu conheço esse joguinho de vocês. Eu conheço. Se censurar a arte é censurar pensamento e desenvolvimento humano, então não me censure também por esta mensagem. O meu pensamento bíblico diferente de vocês.
Então, que Deus saiba a nossa nação brasileira. E eu quero declarar aqui o meu total repúdio a tudo que vocês falaram, fizeram e tentaram ensinar aquele povo que estava lá, com essa mensagem de um falso amor, esse papinho de uma falsa moral, que todo mundo já conhece. Vamos orar? Senhor, eu quero que o Senhor perdoe a Daniela Merkel, porque realmente ela só falou besteira, não sabia o que estava falando. Estava cheio de pó. E quero te pedir também que o Senhor perdoe o ator ou a atriz, não sei, né, que roda aí o Brasil com a peça Jesus, a Rainha do Céu, quando na verdade eles no fundinho do coração deles eles sabem que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então o meu discurso aqui não é contra a pessoa ou as pessoas. O meu discurso aqui é contra o discurso das pessoas. Então nós estamos aqui num debate, né? Cada um expõe as suas ideias e eu, como pregador do Evangelho, eu tenho direito de resposta, de dar a resposta para toda essa afronta à fé em Jesus Cristo e a fé no próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando querem ridicularizá-lo e falarem que Jesus é a Rainha do Céu. Que toda a comunidade LGBT possa um dia, Senhor Jesus, experimentar verdadeiramente o teu amor e a tua palavra. E a tua palavra. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Aqui não tem nenhum santo. Eu não sou santo. E aqui não tem nenhum santo. Agora, eu não fico dando uma de santo, pregando uma coisa e vivendo outra. Eu não sou hipócrita e não tolero hipocrisia. Então aqui vai o meu total desprezo e desdém aos hipócritas. Artistas brasileiros que sugam dinheirinho da Lei Rouanet para ficar fazendo essa lixarada, propaganda essa lixarada, esse show de horrores por aí. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e que o Senhor perdoe a nação brasileira, que o Senhor perdoe esse povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.